Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. É com muita satisfação que nós estamos gravando mais uma aula. Hoje comentando a nova lição da escola dominical que está começando amanhã, dia 1º de outubro. A lição é até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta lição que será comentada pelo pastor Wagner Gabi. Nós tivemos o privilégio de estudar lições abençoadíssimas neste ano de 2023. A primeira lição, por exemplo, do primeiro trimestre foi uma lição extraordinária, Aviva a Tua Obra, falando sobre o avivamento, marcou a vida da igreja, trouxe uma renovação muito grande para a vida da igreja, e Deus tem nos abençoado com essas lições abençoadas. Já no segundo trimestre, nós estudamos sobre os relacionamentos, Relacionamentos em família, e foi uma bênção, onde nós aprendemos muita coisa importante na edificação das famílias. No terceiro trimestre, que encerrou domingo passado, nós estudamos a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nesta lição, nós vimos temas sensíveis, mas urgentes e importantes. Foi reafirmada a importância da igreja seguir proclamando a palavra do Senhor, seguir buscando ao Senhor, preservando a sã doutrina, sendo igreja de Cristo na face da terra. E não se conformando com este mundo, mas sendo realmente igreja do Senhor. Amanhã inicia esse trimestre maravilhoso, onde, como eu já disse, vamos estudar sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Ou seja, será uma lição que vai estar abordando a temática da grande comissão, a necessidade das missões, a obra missionária, as missões com enfoque transcultural. O texto áureo nos diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Esse versículo é bastante conhecido da Igreja do Senhor. A verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos, aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. É uma bênção, irmãos, estarmos juntos na escola dominical. Aproveito a oportunidade para incentivar você, professor, para estar orando pelo crescimento numérico também da sua sala, se isso for possível, e também o crescimento, sobretudo, o crescimento na questão do conhecimento, Nesta lição, o comentarista, já aqui na introdução, ele diz: estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A palavra-chave, meus queridos, é etnia. Aqui no primeiro tópico, o comentarista, no primeiro tópico, já trata sobre a grande comissão. E vem a pergunta: o que é a grande comissão? Vou estar lendo aqui as palavras do próprio comentarista, onde ele diz: é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo Testamento.
Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada a seus discípulos, Então, nós vemos aqui que a grande comissão é uma ordem, é um imperativo dado pelo Senhor aos seus discípulos, e esta grande comissão tem a ver com termos, que eu vou estar lendo alguns deles aqui, como, por exemplo, todas as famílias da terra, todos os termos da terra. A seara é grande, todo o mundo, confins da terra. Enfim, a grande comissão, ela se estende por todo o mundo, por todo o planeta. O trabalho não é apenas em um país, mas no mundo inteiro. Há necessidade de ter isso já em mente. Ide por todo o mundo, foram as palavras de Jesus. E observe que os textos apresentados pelo comentarista em Isaías 45, Gênesis 12, 3, Mateus 9, 37 e Atos 1, 8, são versículos bíblicos que mostram essa realidade, ou seja, da universalidade da grande comissão. E vale citar que mesmo antes da formação do povo judeu no deserto, o Senhor já tinha chamado Abraão e o Senhor tem dito que nele seria bendita todas as famílias da terra. Então aqui a gente já vê aqui a intenção de Deus alcançar todo o globo terra, todas as pessoas, raças, tribos, nações, enfim, onde houver um ser humano, a palavra de Deus deve chegar até ele. O comentarista cita a frase aqui do missionário James Purdy Taylor, onde ele diz, ele foi missionário inglês, ele era inglês e serviu como missionário durante 51 anos na China. E o comentarista cita uma frase dele, a frase de Taylor, quando ele diz: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, meus prezados amigos, que possamos, igreja, que possamos nos despertar para nos entregarmos, para dizermos sim a esta grande e nobre tarefa de levar a palavra de Deus às pessoas. O comentarista trata aqui no segundo tópico, do tópico 1, a questão cultural. Aí ele diz: o ide de Jesus significa também atravessar as fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem obrigar a nossa, nem impor a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, sejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Observe, pregar o Evangelho além de nossa fronteira. Preparemos-nos para esse desafio. E, no subtópico 3, temos aqui a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere, que em latim, refere-se a grupos étnicos, e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura própria. Então, de acordo com alguns missiólogos, há cerca de 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Será se isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. E é urgente e imperioso
o clamor do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 20, onde está dito: esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Ou seja, nesta parte eu gostaria de considerar a questão das fronteiras, né? A gente sabe que é responsabilidade da igreja no projeto de missões, é no envio do missionário, no cuidado do missionário, da manutenção. Deus se utiliza da igreja para que esse trabalho seja feito. Nenhuma outra instituição tem esta prerrogativa, exceto a igreja. Na questão das fronteiras, né? Inclusive ele coloca aqui: preparemos-nos para esse desafio. O comentarista chama atenção para o grande desafio nessa questão das diferentes culturas, né? Diferentes culturas. E eu quero citar aqui, para poder termos mais também um ponto de vista que é o mesmo, apenas para poder complementar, ou melhor, enriquecer, é justamente o ponto de vista de um outro missionário, que é o James Leslie. Ele que foi missionário durante muitos anos na Índia, né? Enquanto o Hudson Taylor foi missionário na China, esse foi missionário na Índia. E ele voltou para o seu país, esse James Leslie. Ele era britânico, ou seja, ele nasceu lá na Inglaterra. E quando ele voltou, ele que foi teólogo, missiólogo, escritor, foi uma pessoa que se dedicou muito na obra de Deus. Ele foi, na Índia, ele foi filiado à Igreja do Sul da Índia. E ele foi uma grande personalidade na obra missionária. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele percebeu que a questão da missão não poderíamos pensar apenas no que diz respeito à questão de fronteiras, né, de sair de um país para outro. E quando ele pensa em missões transculturais, é aquela missão que sai fora do seu território, né, até os confins, sair para, ou seja, você sai de uma nação para outra. Então, o conceito de missões há 200 a 100 anos atrás, quando se fala na questão das fronteiras, eu quero ponderar a questão das fronteiras. Sempre se acreditava que o conceito de fronteiras era apenas a fronteira geográfica, onde alguém saía de um país e ia levar o amor de Cristo a alguém em uma outra nação. Mas o que o Leslie apresenta é a necessidade que a igreja tem que entender que missões transculturais, e a questão da cultura e a questão das fronteiras, hoje existem várias fronteiras dentro do próprio país. Por exemplo, nós sabemos que nós podemos conviver com pessoas de culturas diferentes. Na lição aqui fala pregando o evangelho a todos os povos. No Brasil, por exemplo, é lógico que o enfoque aqui é missões transculturais, falando sobre a grande comissão, mas nós temos alguns povos aqui que ainda não foram devidamente alcançados. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, para, os povos indígenas. Apesar de já haver lindos trabalhos da obra missionária e muitas igrejas que realizam trabalhos formidáveis, temos os ciganos, que é um povo também, e temos a comunidade surda. Ei, você sabia que existe no Brasil 11 milhões, segundo os dados do IBGE, de surdos? Vocês sabiam que os surdos faz parte de uma comunidade, é considerado um povo? Sim, porque eles têm cultura própria, língua própria. Então é um povo que ainda não foi devidamente alcançado, convivendo dentro do nosso próprio país, dentro da mesma nação. Então, na questão das fronteiras, deve-se considerar que existem fronteiras que não são somente as fronteiras geográficas, mas fronteiras sociológicas, ideológicas, por exemplo,
que é preciso considerar. A igreja tem que estar preparada, inclusive, a analisar e conhecer melhor e se aprofundar numa visão mais ampla no que diz respeito às fronteiras, quer dizer, atravessar as fronteiras, quando antes era só sair de um país para outro. Hoje nós temos fronteiras ideológicas e sociológicas que precisam também ser consideradas. Então, dentro dessas fronteiras sociológicas e ideológicas, o Smith diz o seguinte, David Smith, ele diz o seguinte, ele identifica 3 tipos de fronteiras nas missões. E ele diz que, de 100 a 200 anos atrás, as pessoas criam que as fronteiras de missões eram meramente, as fronteiras geográficas, não é? Mas ele apresenta 3 fronteiras que os missionários devem considerar. A secularização é uma fronteira, está dentro do campo da ideologia. Dentro da secularização, Deus e religião não são discussões apropriadas para o fórum público, ou seja, hoje dentro dessa secularização, né, do racionalismo, não se fala mais em Deus publicamente. Inclusive já existem câmaras de deputados, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, onde não se é mais permitido ler textos da Bíblia, proibido veementemente por lei, de ler a palavra de Deus. Então, já assim, falar de Deus é só para a vida privada. É só para a vida privada, ou seja, a própria sociedade quer impor esse limite, quer impor esse barrismo. E foi justamente o que Leslie identificou. Quando ele voltou da Índia, ele percebeu que na Inglaterra o evangelho já não estava sendo pregado com a mesma tônica de anteriormente, porque a sociedade tinha se transformado e as pessoas já não falavam mais do amor de Deus em público. Quando as pessoas têm vergonha de falar do amor de Deus com os coleguinhas na faculdade, na empresa que trabalha, professa uma crença dentro da igreja e fora, na sociedade, não se fala. Para que seguir essa secularização? E ele mostra uma outra fronteira, que é a pluralização. Muitas pessoas, dentro da pluralização, já não acreditam em verdades absolutas. E, em vez disso, acredita que a verdade ela é plural, ou seja, que cada um tem sua verdade. É uma fronteira também que a missão precisa considerar. E a globalização. As pessoas que vivem ao lado umas das outras pode ser culturalmente diferente de mim. E então, enquanto a área em que vivemos, não, no caso, as diferenças aqui geográficas, as fronteiras não são geográficas, mas cultural. Ou seja, muitas pessoas ao nosso redor não têm lugar para Jesus na maneira que vivem, ou seja, a maneira e a visão que eles abraçaram, não há espaço para Jesus, não é? Ou seja, eles até podem ter ouvido falar no nome Jesus, mas eles nunca entenderam realmente a respeito de Jesus. Então é importante entender que a nossa vida inteira ela é sobre missões. E é bom considerar que esse trabalho de levar a palavra de Deus é da igreja. Então nós não podemos rejeitar ou nos acovardar diante dessas barreiras que estão hoje funcionando no mundo inteiro. Já tem lugar que você não pode mais falar e chegar com uma pessoa e dizer assim, olha, Jesus Cristo te ama, olha, se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Não aceitando Jesus, morrendo sem Jesus, você irá ao inferno. Já existem países no mundo hoje em que você não pode mais dizer essas palavras. Então, até nisso é importante ter a preocupação com relação a entender o momento que estamos vivendo, mas em todo momento não deixar de fazer a obra do Senhor, não deixar de fazer
a obra do Senhor. A eficácia e o objetivo da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Pois é ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor de suas vidas. Então, nós temos a necessidade de considerar que é preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, o nosso trabalho não será completado. Porque sabemos que é o Espírito Santo quem convence a pessoa, quem faz a pessoa levar à consciência a necessidade de um arrependimento e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Somente o Espírito Santo. Então, nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Entendendo que a grande comissão é um mandato do Senhor, não é, na verdade, um pedido, mas é um mandato imperativo. Entendendo que a igreja do Senhor é a única que tem essa prerrogativa. Entendendo que a igreja do Senhor, quem prepara, quem Deus faz nascer no coração, quem faz o chamado de alguém da igreja, e que se nasce ali um projeto, e se cria todo um trabalho com organização, com estratégias, e envia o missionário para fazer a obra. E também é interessante considerar que alcançar os povos refere-se a sair dos seus limites. E os limites, nesse caso, territoriais, mas considerar também os limites ideológicos, sociológicos e filosóficos que hoje está imperando nessa sociedade progressista. Então, é preciso fazer uma revisão também nessa questão. E a Igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, ela pode proclamar o Evangelho, não só em palavras, mas também em ações a todas as pessoas. E na sequência, discipular os novos convertidos, tornando-os seguidores de Cristo. Ou seja, a igreja também tem esse importante trabalho, porque são trabalhos que estão juntos, né? Que estão integrais, ou seja, que estão muito ligados. É a questão do evangelismo, de levar as boas novas, e o cuidado com as pessoas que aceitam o Senhor, que recebem o Evangelho, que passam a ser participantes da família de Deus, devem receber o cuidado. Por isso que é importante a escola dominical, por isso que é importante participar dos amados amigos da escola bíblica dominical, que prepara os novos convertidos, que prepara as crianças, que logo depois serão adolescentes, que na sequência estarão no grupo de jovens, e que depois, casando-se, estarão nos departamentos senhoras e senhores, e que na sequência são as pessoas que vão dar continuidade à igreja, que serão os novos obreiros, os novos missionários, as pessoas ativas na casa do Senhor. Então, discipular é cuidar, discipular é estar vendo as pessoas aceitando a Jesus e olhar para trás, aquela pessoa ali, eu me lembro quando ele aceitou Jesus, era um rapazinho. Hoje ele é um servo de Deus, é um adulto, já é um senhor, uma senhora, um ancião, uma anciã, mas é servo do Senhor. Hoje nós vemos os frutos, quantos dele, seus familiares, também servem ao Senhor pela fé e o bom testemunho que ele deu. Então eu tive o privilégio de estar Jesus ainda criança praticamente. Eu tenho certeza que ao olhar para trás eu me sinto feliz, porque tenho caminhado com o Senhor. Então o discipulado não é somente um cuidado artificial para a estatística, mas discipulado é levar a atenção e ver o fruto, ou seja, ver crescer, ver nascer gerações a partir dali. Então, a grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Em qualquer lugar.
Então, veja aí a importância desta lição que está começando hoje. Eu tenho certeza que vai haver um despertamento para que a igreja siga fazendo essa tão importante obra que é levar a palavra de Deus. Missões transculturais. Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Como eu disse, transpor uma cultura. Uma cultura. Eu fico feliz por ver que o comentarista também tem essa mesma visão. Porque no passado, quando falava em missões transculturais, a gente só se agarrava à ideia de sair do país para outro, e se apegava somente com a cultura daquele país propriamente dito que aquele missionário iria trabalhar. Mas nós vemos hoje que, na verdade, nós temos que transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. E essa cultura pode estar em uma outra nação, e essa cultura pode estar dentro de um próprio país. Um Brasil, por exemplo, que é um país quase que um continente, um país continental, um país miscigenado, onde existem vários povos habitando aqui dentro. Então, levar a palavra de Deus a todos, sem nenhuma discriminação ou acepção. Então, nós dizemos o seguinte: essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar as boas novas, ou seja, a mensagem do Evangelho deve ser levada a todos os quadrantes da terra, a todos os povos, a todas as etnias. E eu chamei a atenção para a comunidade surda. Eu quero incentivar os professores de escola dominical a fazer o curso de Libra, a investir mais nessas missões. Eu fico feliz que já existem algumas igrejas que já têm trabalhos nessa direção, de intérprete apenas. Mas a comunidade surda precisa ser acolhida. Ela precisa de Jesus também. Para tanto, precisa haver um preparo de missionários para levar as boas novas para a comunidade surda. Sim, porque todo mundo se interessa de fazer preparação para missões no exterior. Algumas pessoas usam até isso como um nome assim que causa status, etc. Mas e dentro do nosso país, a exemplo da comunidade surda? Então sirva de incentivo para que também consideremos que há povos vivendo no nosso país, porque se você for analisar, é um povo, considerado um povo indígena, os ciganos, a comunidade surda, dentre outros, que precisam da palavra do Senhor. Então, não podemos discriminar nenhum povo. Nós temos que levar e falar do amor de Deus, das boas novas a todos os povos. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Se formos considerar o Gênesis, capítulo de número 12, quero ler aqui o versículo, pelo menos esse versículo eu quero ler, Gênesis, o capítulo 12, nós vamos ver o seguinte, Gênesis no capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, o versículo é o 3, vamos ler. Está dito assim, e abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, observe, benditas todas as famílias da terra. Observe, todas as famílias da terra. O Gênesis, vamos ler mais um outro versículo. Gênesis no capítulo 3,
E o versículo 15, vamos ver, 13 e 15 de Gênesis. Diz assim: E porém a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3 e 15. 3 e 15. Mas está dizendo lá que da semente da mulher, né? Nascerá. Aqui nós vemos o quê? Nós vemos que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E através do pecado veio a morte. E nós vemos a necessidade de uma redenção. E Deus trouxe para os homens essa possibilidade. Então nós podemos dizer que missões transculturais têm o mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja hoje, pois a igreja é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento, né? Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações da terra. Então, meus amados irmãos, as missões transculturais, o conceito está em toda a Bíblia. Deus sempre intencionou que até porque Deus fez o homem. O homem foi feito por Deus. É verdade que Deus escolheu a nação sacerdotal para que através dela pudéssemos receber as dádivas do Senhor, como as Escrituras Sagradas, e o próprio Salvador, né? A Bíblia diz: a salvação vem dos judeus. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Aqui nós vemos algumas barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo, e a igreja precisa conhecê-la e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos. Primeiro, barreiras geográficas, novas nações, novas culturas, né? Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferenças de moeda, comércio. Barreira linguística, as línguas e as narrativas. Barreiras religiosas, o islamismo, o ateísmo, o materialismo, o secularismo, etc. Os apóstolos, eles enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo. O Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito Santo está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho de Cristo. Então, as missões transculturais passam pelo desafio da cultura dos povos nativos. E, finalmente, nós vamos falar sobre a visão global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com seus discípulos. Nessa ordem está submetido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda o quê? Tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos discípulos. Por outro lado, lá em Marcos capítulo 16, 15 e 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. Então, a tarefa missional também deve levar em conta a proclamação do Evangelho, proclamação pública do Evangelho, né? E, ao mesmo tempo, em que atua na formação permanente do novo convertido, evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão: evangelizar e discipular.
porque aí faz o trabalho completo, né? Evangelizar e não cuidar e não discipular, o trabalho ficaria incompleto. Arrependimento e capacitação do Espírito. E incapacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados, ou seja, o trabalho do missionário é levar Jesus às pessoas. E, obviamente, o Espírito Santo as irá convencer, pela exposição da palavra, a necessidade de arrepender-se, não é, dos seus pecados. Esse apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus, que tem por objetivo, não é? E o nosso objetivo é ser suas testemunhas, e testemunhas no poder do Espírito. Que ele diz que tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Atos 1 e 8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Então, a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Então, está aqui a nossa lição. Eu vou estar lendo a conclusão para encerrarmos. Temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos nesse mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. E é um imperativo, ou seja, é um imperativo do reino de Deus. E nós temos que nos perguntar a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vidas eternas ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo, ou seja, o pecador, como crerão se não há quem pregue, né? Então, que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Espero que você possa dar o seu melhor amanhã na sua sala de escola dominical. Já peço a você, compartilhe para os seus amigos, irmãos, outros professores da escola dominical, esse trabalho que estamos fazendo, dando a nossa contribuição para a escola dominical. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.